Shalom, Haverim, Verhaverot, Laila Tov. Estamos aqui no nosso Centro de Treinamento Acadêmico, Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados, no nosso curso Premium, Os Caminhos Ocultos do Mashiach, né? Dos Mundos Superiores à Redenção Final, que é o título desse curso Premium. E hoje, especificamente, estamos entrando na nossa aula de número 38 e 39, aonde veremos o início do módulo 6. E no módulo 6, nós vamos tratar especificamente das profecias que contam a vida de Yeshua HaMashiach, né? Então, como assim contam a vida? Porque, ao todo, são mais de 300 profecias, que se você pegar as profecias por si só, elas falam especificamente de fatos que Yeshua cumpriu em sua vinda e cumprirá também em seu retorno, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar vendo algumas dessas profecias. É claro que nesse curso a gente não consegue abordar as 300 profecias. Temos 2 módulos apenas para tratar. Mas nós vamos tratar das profecias mais significativas, que juntas contam a história do Mashiach Yeshua. Ok? Então, vamos começar por essa aula de número 39, a aula de hoje. Ok? O módulo 6, o título é Como as profecias messiânicas contam a vida de Yeshua. Né? Então, a promessa de um descendente. A gente vai começar contando a história de Yeshua através somente das profecias que estão na Tanar, certo? Desde essa promessa de um descendente messiânico que viria, desde a semente da mulher até a tribo de Judá. É o iniciozinho dessa primeira parte do módulo 6. Então, a gente começa aqui, lógico que estamos pulando muitas profecias, né? A gente já vai começar com Bereshit 3, Gênesis 3, ou seja, tem muitas profecias desde quando o Eterno cria a luz, que o Mashiach está desde o Éden, né? Está desde antes da criação do mundo, né? Como nós vemos em Provérbios, Mishlei, capítulo 8, de 22 a 31, né? Então nós temos muitas profecias em toda a Taná, desde o de Gênesis 1, da criação da luz, o Espírito do Eterno que pairava sobre a superfície das águas, que ali o Targum vai dizer que era o Mashiach, né? O Adam Kadmon, que a gente estudou aqui no curso, que é a alma do Mashiach, né? Através de quem todas as 10 Sefirot e os 4 mundos foram gerados. Então, tudo isso tem profecias específicas também, mas que para esse curso ainda não entraremos nelas. Mas nós vamos começar com a esperança de um descendente que venceria o mal. Isso é bem específico, uma profecia messiânica específica. Então, a história da redenção messiânica, ela não começa com um trono, né? Ela não começa também nem com um rei, nem com uma cidade santa. A história dessa redenção messiânica começa com uma queda, certo? Em meio às sombras do Éden, após a desobediência primordial. Deus semeia, então, a primeira luz profética da restauração. Isso está em Gênesis 3,15. Nessa primeira profecia que nós vamos abordar aqui. Essa profecia de Gênesis 3,15 nos apresenta um dos versículos mais profundos e enigmáticos de toda a Torá, que diz o seguinte: E porém inimizade entre ti, o Eterno aqui está falando com a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, ou seja, a semente da mulher, ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que profecia que dá origem a várias perguntas para nós. Primeiro, o Eterno está mostrando que há 2 tipos de semente. A semente da mulher e a semente da serpente. Olha que curioso isso.
Segundo, ele diz que ele te esmagará a cabeça. Então, ele não está falando da descendência da mulher, dos vários descendentes. Está falando que um descendente esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse versículo, a gente, lógico, não vai entrar aqui em questões tão aprofundadas, já tem várias questões aí, né? Tem várias questões até na discussão do Zohar, mostrando quem poderia ser essa semente da serpente, né? Aí tem N explicações, N hipóteses, né? Alguns falam que nem Caim, teoricamente, seria um descendente de Adão com Havá, com Eva, né? Seria aí uma questão da serpente com Havá. Então, tem N, a gente não vai entrar por esses caminhos, a gente vai focar. A gente vai focar, então, no ponto principal, que seria uma semente da mulher. Olha que curioso isso. A Bíblia toda é patriarcal. Por que citam a semente da mulher? Né? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Esse versículo, então, é o germe, né? De toda a esperança messiânica. A tradição judaica o reconhece como uma referência velada a essa futura geração. Desculpe, essa futura redenção. A figura que esmagaria a cabeça da serpente, símbolo do mal cósmico e da separação entre o homem e Deus, é descrita como descendente da mulher, algo incomum nessa genealogia bíblica, que normalmente se refere à semente do homem, como falamos. A Bíblia é toda patriarcal. Por que, de repente, nessa profecia, ele fala daquele que é a semente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente ou da serpente? Né? Não é curioso isso? Então, isso levou diversos comentaristas a identificar aqui uma semente especial, de origem única. E isso é a primeira alusão ao Mashiach. E eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. Né? Eu vou dar uma lida aqui em alguns tratados, né? Por exemplo, como o Targum Pseudo Jonatas, né? Que trata sobre Bereshit 3,15, ele já traz aqui esse próprio Targum, lembrando que o Targum foi escrito há 2000 anos atrás, quase, lá um pouquinho antes até do primeiro século, e ele fala: eles terão a cura no fim, nos dias do rei Messias. Ou seja, a luta entre a serpente e a humanidade não é apenas mítica, mas escatológica. Então, o Targum Pseudo-Jonatas está dizendo que esse trecho de Gênesis 3,15 está falando da cura que será trazida pelo rei Messias. No Midrash Rabbah, então, em 23,5, associa essa luta à derrota final da serpente pelo descendente, não pelos descendentes, plural, mas pelo descendente da mulher, no final dos tempos. Já no Zohar 1:36b, na Parashá Bereshit, ele interpreta a serpente como essa força do mal, né? Ele ali vai dizer o nome desse anjo caído, que é Hassatã, que será esmagada no fim pelo poder da semente da mulher, identificando como o Redentor. Então, Zohar, no volume 1 de Zohar, 36b, está explicitamente dizendo que o Mashiach pisaria na cabeça de Hassatã e acabaria com o mal. E o texto diz o seguinte, esse texto do Zohar: e haverá guerra entre a serpente e a mulher, até que venha o tempo do rei Messias, quando a serpente será destruída e o santo, bendito seja ele, renovará o mundo. Certo? Um outro detalhe curioso sobre essa profecia de Gênesis 3,15, que não fala da semente do casal. Não fala do zigoto, do ovo fecundado entre o óvulo e o espermatozoide do homem. Não fala nem da semente do homem, porque toda a linhagem bíblica é patriarcal. Mas ali está falando especificamente da semente da mulher. Então, olha o que vai dizer aqui.
O Zohar, em 1,85b, no volume 1,85b, fala que o Messias é gerado de um mistério superior, de um Ras Ilá, não como os demais homens, ou seja, sua origem é de outro plano espiritual. Ou seja, como tudo nós vimos aqui o curso inteiro, né, que o Mashiach tem sua origem em Adão Kadmon, que é o homem primordial, aquele que, né, que é feito após o Tzimtzum, é a palavra do Eterno, certo? Então, especificamente, né, o Zohar está mostrando que essa semente ela viria de outro lugar, que ela não seria uma semente humana, certo? Isso em Zohar 1,85b. No Midrash Tanhumá, sobre o Bereshit 7, diz que o Messias estava oculto junto ao santo, bendito seja ele, né? Antes da criação do mundo. O que implica que a sua vinda não depende apenas da genealogia natural do homem com mulher. Alguns cabalistas, como o Rabi Moshe Cordovero, explicam que a expressão o zerar da mulher, ou zera da mulher, indica uma inversão da ordem natural da concepção, apontando que a origem do Messias não seria do zera do homem, mas sim de uma intervenção direta do alto. Percebem? Isso mostra que essa mulher ela daria luz ao Messias e a semente estaria gerada nela. Não viria de uma fecundação do homem. Isso tem tudo a ver com o que aconteceu com Miriam, Maria, mãe de Yeshua. Como diz o anjo Gabriel, o que nela está gerado é do Ruach HaKodesh. Percebe? E o que tem tudo a ver com outra profecia que falaremos lá na frente, que é Isaías 7,14. Veja que a Virgem, eis que o Eterno vos dará um sinal, um sinal miraculoso, sempre. Que a Virgem dará à luz e conceberá um filho, e, aí ele vai falar todas aquelas coisas, e o seu nome será Immanuel, Deus conosco. Então percebam, há um nascimento milagroso do Mashiach. E esse que viria dessa semente da mulher, não semente do homem, seria o descendente que pisaria na cabeça da serpente, né? O Zohar Hadash, também em Ruth 97b, chega a dizer o seguinte, que o santo, bendito seja ele, preparou para si uma descendência por meio da mulher, sem o homem, para que a serpente não tivesse parte nela. Olha isso. Então, isso dá mais aval ainda, dentro da tradição judaica, de que tudo o que aconteceu com Yeshua, a própria tradição rabínica e cabalística já tinha ciência, já era conhecido pela tradição rabínica e cabalista. Então, essa é a primeira profecia, né? A segunda profecia que veremos é o seguinte: a bênção universal que viria por meio de Avraham Avinu, o fio condutor dessa promessa messiânica. Então, vimos que um Messias nasceria de uma semente que viria de outro lugar, de outro plano espiritual, que não seria um homem comum, cujas origens são desde o tempo da eternidade. Opa, já dei spoiler aqui, já falei de outra profecia, Miqueias 5:2. Mas vamos, cada coisa a seu tempo, né? Então, esse Messias que viria de um outro plano espiritual, né? Ele então, ele nasce da semente da mulher com a missão de derrotar o mal, de derrotar aquele que causou todo esse prejuízo na humanidade. E através desse Messias viria também uma bênção universal por meio de Avraham Avinu. O fio condutor, então, da promessa messiânica avança primordial para uma família específica, né? Então, vamos ver aqui.
Essa família específica está em Gênesis 12, e Deus chama Avram e faz com ele uma aliança que moldará os séculos, né? E diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a aliança que o Eterno está fazendo com Abraão Avinu, né? E diz ainda também que o descendente de Abraão, não os seus descendentes, é que traria essa bênção para todas as famílias da terra. Os sábios notaram que essa bênção não é apenas material ou territorial. O Midrash Breshit Rabbah, ele vai comentar o seguinte: disse o Rabi Bar Kapara, que é o nome dele, essa é a bênção do rei Messias, por meio de quem todas as nações serão abençoadas. Breshit Rabbah 39:11. Ou seja, nós estamos vendo na tradição judaica, na tradição rabínica e cabalista, falando que essa bênção prometida a Abraão é o Mashiach, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Então, notem, vamos ligando as profecias. O mais importante trabalho que nós temos a fazer aqui é conectar as profecias em nossa mente. Conhecer as profecias e conectar. E ver que elas estão contando uma história. Olha, nasceria uma semente da mulher, um homem que ele pisará a cabeça da serpente. Não fala eles, fala ele, o descendente da mulher, pisaria, destruiria o mal para sempre. Segundo a profecia que estamos analisando aqui, viria através da linhagem de Abraão Avino e iria abençoar todas as nações da terra. Então, essa semente prometida à mulher agora é associada a Abraão, o pai de uma multidão, cuja descendência messiânica ela traria bênção às nações. E o verbo usado, veniv creu, também é interpretado como injertar, ou seja, ligando espiritualmente todos os povos ao plano divino por meio dessa linhagem. Então, seria uma bênção ligada à genética de Abraão vivo. Ok? Temos ainda uma terceira profecia, já mais lá na frente, que é a linhagem real. Né? Lógico que tinha profecias que o Messias também seria descendente de Isaac, o Messias, então, seria descendente de Jacob, né, Israel, né? E também, agora eu estou pulando muito, estou indo lá para frente, outra profecia, sobre a linhagem real, que viria de um dos filhos específicos de Jacob, de Israel, chamado Judá. E a promessa do cetro. O cetro é aquele instrumento do poder e do governo do rei, certo? Então chegamos ao terceiro degrau dessa escada profética, da mulher à nação e da nação a uma tribo específica. E em Gênesis 49, em Breshit 49, a bênção de Jacob, quando Jacob está abençoando cada um dos seus filhos, ele fala uma bênção específica para cada filho. Né? O patriarca declara algo singular quando ele vai abençoar Yehudá, Judá. E ele diz o seguinte: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Shiló. E a ele obedecerão os povos. Breshit 49, 10. Gênesis 49, 10. Então, note, aqui está falando de uma profecia que o cetro do poder não se apartaria de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que viesse Shiló. Né? No hebraico, a passagem que vai falar aqui de Shiló, ele vai falar aqui Yavô Shiló. Né? Então, no hebraico estaria mais ou menos assim: Lo Yasur Shevet Mi Yehudá, Umehoker, Mi Bein Raglav, Ad Ki Yavô Shiló, Veló Ikehat Hamin.
Então, que avô Shiló teria a mesma gematria 386 de Mashiach, certo? Então, é daí que os rabinos vão concluindo, né, fazendo todas essas análises em gematria, em nível sod, em todos os níveis de partes, chegam à conclusão de que esse descendente prometido é o Messias que viria pela linhagem de Judá, da tribo de Judá, certo? A tradição aqui, a tradição rabínica, ela é enfática. Shiló é um nome velado do Mashiach. O Targum de Onkelos, né, ele vai falar o seguinte: até que venha o Messias a quem pertence o reinado. Então, notem, o Targum de Onkelos, ele está falando especificamente desse trechinho de Gênesis 49:10, desse verso, falando quem é Shiló, né? E o Targum, Onkelos, ele vai dizer especificamente que Shiló é o Messias, até que venha o Messias, a quem pertence o reinado. E o Midrash, o outro Midrash também, chamado Pesik Tarabati, ele vai confirmar que Shiló Zé Melech HaMashiach. Então, o que o Pesik Tarabati está dizendo? Com todas as letras, está no Pesik Tarabati 152b, Shiló, este é o Rei Messias. Então, outra profecia messiânica clara. Então, o que nós estamos fazendo? Provando que, dentro da cultura judaica, rabínica e cabalística, que esse entendimento de que essas profecias falam do Messias é um fato. Não é invenção do cristianismo, não é invenção do judaísmo messiânico, não. A própria tradição judaica. Os próprios eruditos, né, do povo judeu, tanto os rabinos quanto os cabalistas, eles citam que essas profecias se aplicam ao Messias. E o que isso tem de mais? É que todas essas profecias Yeshua cumpriu à risca. Ele, tudo isso que falamos da semente da mulher, uma gestação, né, teoricamente, de uma virgem, de uma mulher que não teve relacionamento, né, intercurso sexual com um homem, uma gestação totalmente diferente, que abençoaria todas as nações através da linhagem de Abraão, que nasceria da tribo de Judá. Então, nós estamos construindo, tá vendo? Estamos botando bloquinho por bloquinho, certo? E tudo isso aconteceu com Yeshua? Sim, aconteceu com ele, certo? Continuemos. Então, nós vimos aqui, por último, que o Pesik Tarrabat, esse importante midrash judaico, ele diz explicitamente que Shiló, esse descendente de Judá, né, ele é o próprio rei Messias. Assim, essa linhagem messiânica ela vai sendo estreitada de toda a humanidade à mulher, da mulher a Abraão, de Abraão a Judá, e Judá recebe o símbolo do cetro. O que é o cetro? É aquele sinal de poder que somente o rei possuía. Sinal da soberania, que não será removido até que venha aquele a quem ele pertence. Ou seja, de quem esse cetro, de quem é o dono desse cetro, né? Que é o próprio Mashiach. Então vamos dar uma olhadinha aqui na leitura messiânica, rabínica, né? Nessa unidade dos textos, né? Os próprios sábios rabínicos perceberam a conexão entre essas passagens. Rashi vai comentar o seguinte sobre esse trecho de Gênesis 49:10. Shiló, este é o rei Messias a quem pertence a realeza. Está em Rashi ad locum, né? Além disso, o próprio Zohar vê nessas promessas a luz inicial da Geulah, da redenção, certo?
E olha o que diz o Zohar. Em cada geração há uma centelha do rei Messias, que é feito da semente da mulher, até que venha aquele sobre quem está o nome Shiló. Olha que curioso isso. Conectando tudo, todas as coisas, né? A centelha do rei Messias, que é feito da semente da mulher, até que venha aquele sobre quem está o nome Shiló. A mística judaica, portanto, confirma essa conexão entre Gênesis 3,15, Gênesis 12,3, que é a bênção de Abraão, e Gênesis 49,10. O Mashiach é o descendente que brota da mulher, é a bênção universal de Abraão e é o portador do cetro, desculpe, do cetro de Judá. Então, nota como é que está estreitando aqui. Né? Para alguém ser candidato a Messias, tem que cumprir essas profecias também. Certo? Vamos ver, então, o cumprimento disso em Yeshua, nascido de mulher, de Abraão e de Judá. A Brit Hadashah começa exatamente com essa estrutura genealógica. Né? E não por acaso o Evangelho de Mateus, ele abre com livro da genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Certo? Mateus 1, primeiro verso de Mateus. Né? Então, a intenção do autor é clara: mostrar que Yeshua cumpre a promessa messiânica, que remonta à mulher desde o Éden. Passa para Abraão e se firma em Judá e em Davi. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele reforça esse entendimento ao escrever: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a Torá. Isso está em Gálatas 4:4. E Yeshua, então, o descendente da mulher, o cumprimento de Bereshit 3:15, ele é aquele que foi prometido a Abraão para trazer bênção às nações. Ele é da tribo de Judá, conforme atestam as genealogias e os títulos messiânicos atribuídos a ele, como o leão da tribo de Judá, como é mencionado no próprio texto de Apocalipse. Né? E, só lembrando que a Brit Hadashah, os livros da Brit Hadashah, os evangelhos e as cartas do Rabino Shaul, hoje já são mais de 25 mil manuscritos antigos e são considerados pela crítica textual, paleografia, né, que é o estudo de manuscritos antigos, como o grupo de textos antigos mais fidedigno de toda a história da humanidade. Então, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele é usado até para tirar dúvida de datações de outras nações e outros povos, por causa da sua fidelidade histórica, sua fidelidade em termos de manuscritos, paleológica, né? Paleográfica, digamos assim, né? E também de crítica textual, porque você tem 25 mil manuscritos que ajudam a corroborar a historicidade da Brit Hadashah. Então, aqui, por que eu estou citando essa questão da historicidade da Brit Hadashah? Porque é um documento histórico antigo mais fidedigno da história da humanidade, que conta a história do nascimento do Mashiach. Não foi refutado pelos rabinos da época, né, pelos perushim, pelos fariseus, ou seja, atesta com fidelidade tudo aquilo que foi profetizado na Taná e que aconteceu de fato com Yeshua. Certo? O que nós podemos concluir para fechar essa primeira parte da aula? O plano começou com uma mulher e termina com o rei. A primeira promessa messiânica da história foi feita à mulher, não ao homem. Isso é teologicamente profundo. O Redentor nasceria de forma extraordinária, rompendo o padrão genealógico comum, a linhagem patriarcal. A tradição judaica reconhece isso como sinal de algo grandioso
e messiânico. De geração em geração, essa promessa foi refinada da semente da mulher a Abraão vindo. De Abraão a Judá, de Judá a Davi, e de Davi, finalmente, ao Machia, que é o descendente predito na bênção de Arão em Gênesis 12:3. A Torá, portanto, não é apenas um livro de leis ou narrativas, é uma tapeçaria profética que anuncia passo a passo o nascimento do Redentor. Como diz o Zohar, todas as profecias de todos os profetas, elas só existem por causa do Messias. Então, tudo que foi escrito na Torá e na Taná, né, está tudo ali apontando para o Redentor que o Eterno enviaria para curar a humanidade. Por isso é que existem mais de 300 profecias que se cumprem em Yeshua. Como conclui então o Zohar, né? Vós olhais para a Torá, e toda ela fala no nome do Rei Messias. Zohar, volume 3, 221a. Então, gente, essa foi a nossa primeira parte da aula, certo? Vamos ver agora se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. E depois, daqui a pouquinho, nós vamos avançar para outras profecias que dizem o filho de Davi, o renovo e aquele que viria da onde? De Bethlehem. Ok? Então, por enquanto, como é que estamos? Alguma dúvida? Algum comentário? More, essa Sim. mulher é o povo de Israel? Como? Essa mulher que tem a semente é o povo de Israel? Ali ele estava falando de Ravá. Ele estava falando com... vamos botar a coisa no contexto, tá? O Eterno estava falando com a serpente e com Eva, certo? Sim. Mas, claro, que a gente viu pelas próprias profecias que o Eterno tinha uma bênção que viria primeiro através de Eva e que viria através do povo de Israel, do povo da linhagem de Judá, da descendência de Davi, certo? Que viria uma bênção para todas as nações da terra, que viria especificamente dessa linhagem de Davi, de Judá, ok? Então, botando a coisa no contexto, no nível Peshat, o Eterno estava falando com Eva. Mas, nesse caso, como nós vimos, a profecia depois ela vai se afunilando, certo? E vai mostrando que essa bênção continua por Abraão, continua por Isaac, continua por Jacó, que é Israel, continua por Judá, e de Judá vai para Ishai, Jessé, como nós vamos ver agora na segunda parte, e de Jessé, Davi. E dali o Eterno faz uma promessa a Davi também, ok? Que dos lombos dele viria o seu Machia. Então, olha como é que o Eterno foi afunilando a profecia e colocando cada uma dessas profecias na Tanakh, né? Para que a gente pudesse contar a história. Se vocês notaram, a gente acaba contando a história de Yeshua. Tudo o que aconteceu com ele. Sim. Ok? Mais algum comentário? Alguém? Não? Podemos ir, então, para outra parte da aula? Então, vamos nós. Bom, essa aula mantém esse estilo, né, mais narrativo para a gente entender melhor. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a profecia sobre o trono de Davi e a esperança de um reinado eterno. Então, em meio a essa história de reis e conflitos, Deus fez a Davi uma promessa que ecoa até os dias de hoje, certo? Uma promessa que não termina em seu filho imediato, Shlomo, em Salomão, mas aponta para um descendente maior que Davi,
Segundo livro, desculpe, o segundo livro de Samuel, ele registra essa aliança eterna que o Eterno fez com Davi. Ele fala o seguinte, em 2 Samuel 7, de 12 a 13. Quando os teus dias se cumprirem e tu repousares com seus pais, suscitarei o teu descendente depois de ti, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, nota, por isso que eu fiz questão de grifar aqui na voz, suscitarei para ti os seus descendentes, não, o teu descendente, um descendente, cujo reino e seu trono seria estabelecido para sempre. Promessa do eterno a Davi. Então vimos que a profecia passou por Judá. Já pulamos aqui Ishai, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre Jessé, né? Também tem uma profecia sobre Jessé, que era pai de Davi. E agora, uma promessa clara do Eterno, afunilando mais ainda a linhagem messiânica, dizendo que ele viria da descendência de Davi. Essa é a base da promessa davídica. A tradição judaica não viu aqui apenas a ascensão de Salomão, mas o fundamento do trono messiânico. A expectativa era de um rei eterno, justo, cuja autoridade jamais se findaria. O Midrash Terrilim, ele fala o seguinte sobre o Salmo 18, e ele interpreta a promessa da seguinte forma: disse o santo, bendito seja ele, da descendência de Davi, suscitarei para mim o rei Messias, que governará sobre todo o mundo. Midrash Terrilim 18, 29. Então, notem, aqui a tradição judaica está sendo enfática, dizendo que esse descendente de Davi é ninguém menos do que o próprio rei Messias. E sobre o pai de Davi, né? Vamos voltar um pouquinho aqui nessa árvore genealógica. E o pai de Davi, Jessé? Olha o que fala aqui a profecia de Isaías 11, outra profecia. O renovo, que seria cheio do Espírito. Séculos depois, quando o trono de Davi estava caído e a casa real parecia seca como um tronco cortado, o profeta Isaías trouxe uma visão gloriosa. Ele diz o seguinte, profeta, sobre um novo broto, um renovo, um netzer. Prestem atenção nessa palavra hebraica para esse renovo que nasceria do tronco de Jessé. Netzer, ok? Surgiria do tronco de Jessé. Então está escrito assim em Yeshayahu 11, de 1 a 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo brotará, um netzer brotará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, mais uma profecia messiânica aqui, certo? Em Isaías 11, que o Eterno disse que, assim como o tronco de Jessé, ou seja, a linhagem de Davi, deu todos aqueles problemas para os filhos de Davi e vários problemas posteriores aconteceram, e a linhagem de Davi parecia cortada, como uma árvore que foi cortada. Mas um renovo, um netzer, sabe quando você corta uma árvore e começa a germinar um brotinho daquele próprio tronco que foi cortado? Isso é um netzer. Agora, esse netzer começou, então, a germinar a partir da árvore cortada da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi. Então, isso é uma profecia clara que está na Taná. Olha um detalhe aqui curioso. O termo netzer, ele é altamente simbólico, esse termo para renovo. O Midrash interpreta esse broto como o próprio Messias, que fala o seguinte: este netzer
é o rei Messias, como está dito, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isso está em Midrash Mishlei, Provérbios 19. Então, aqui esse próprio Midrash identificando esse Netzer, esse renovo, como sendo o próprio rei Messias. Então, novamente, nós temos a tradição judaica confirmando que isso não é uma leitura cristã, que isso não é invenção do judaísmo messiânico, que isso é uma visão judaica que se aplica sim ao Messias, tá? Continuando, tem mais detalhe aí nesse segredo do Netzer. Esse Netzer, que brota das raízes profundas e aparentemente extintas, ele é carregado do espírito, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e temor do Eterno. Atributos que ecoam as sefirotes da Kabbalah e revelam o caráter elevado do Mashiach. Mas tem um detalhe adicional aqui em Netzer. Netzer é da mesma raiz da palavra hebraica de Natsara, que é Nazaré. Certo? Por isso que Yeshua é reconhecido como Yeshua HaNotzri. Olha o trocadilho com Netzer aí. Yeshua Notzri e Netzer. Tá vendo? HaNotzri e Yeshua o Nazareno. E Yeshua o Renovo. Por isso é que havia um trocadilho oculto na profecia. Por isso que lá na Brit Hadashah você vai ver Pedro falando que, como foi profetizado, e ele será chamado de Nazareno. Ou seja, se você for pesquisar as profecias, você não vai ver que tem uma profecia falando abertamente que o Messias seria chamado de Nazareno. Mas na profecia de Isaías 11, isso está codificado na palavra para renovo. Né? Então, Nazaré seria, traduzindo, a cidade do renovo. Olha que curioso isso. Justamente a cidade onde viveu grande parte da sua vida o renovo do tronco de Jessé, o Mashiach. Certo? Por isso que ele era conhecido também como sendo o renovo, né, da linhagem quase extinta de Davi, e também era o Netzer, o Nazareno. Certo? Interessante isso, né? Então, outra profecia aplicada indubitavelmente a Yeshua. Certo? Vamos avançar. Tem mais uma profecia. Tem tantas aqui, nós vamos ver muitas. A gente vai ver aqui hoje uma terceira profecia, né, nessa segunda parte da aula, que fala o seguinte. Miqueias 5, verso 2. Miqueias tem um monte de profecia específicas sobre o Mashiach, mas ela é demais. Essa profecia fala o seguinte: onde então nasceria esse renovo do tronco de Jessé, esse Messias? Aonde que ele deveria nascer? E o profeta Miqueias nos dá uma resposta específica e surpreendente. Olha o que diz o texto. Simplesmente lendo a profecia, você já conta a história de Yeshua. A profecia de Miqueias 5:2 vai dizer o seguinte: mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de reinar em Israel. E suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, essa pessoa que vai reinar em Israel, esse Messias, né? Ele nasceria na cidade de Belém, que era da tribo de Judá, uma pequena cidade das tribos de Judá, na mesma cidade onde nasceu o rei Davi. E a origem, da onde que é a origem? Quando que surgiu ele? Ele nasceu no dia tal do mês tal? Não. A origem dele é desde os dias da eternidade, né? Vamos continuar com isso? Esse versículo, ele impressiona por dois motivos. Ele especifica Belém como local de nascimento
e descreve as origens do Messias como Mikedem Mimei Olam, ou seja, desde a eternidade. Certo? A origem do Messias é desde a eternidade. E o Targum Yonatan, ele vai falar especificamente sobre esse versículo o seguinte: ele confirma essa aplicação messiânica, né? E olha o que diz o Targum Yonatan sobre Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, de ti sairá o Messias, que será líder sobre Israel. Então, notem que na passagem que nós lemos da Tanakh, certo? Está escrito que de ti sairá para mim aquele que há de reinar. Ali o Eterno não está falando nada sobre quem é essa passagem. Mas os próprios sábios de Israel, os sábios mais antigos, lá do Targum, de quase 2000 anos atrás, escreveram, eles entenderam de quem que o Eterno estava falando. Alguém que nasceria em Belém, da cidade de Davi, cujas origens é desde os dias da eternidade, como foi profetizado em vários versículos de Gênesis 1, que a origem do Messias é antes do mundo existir. Então, os sábios, né, de Israel, que escreveram o Targum, concluíram que, e escreveram no Targum Yonatan o seguinte: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o Messias, que será líder sobre Israel. Percebem? Então, mais uma vez, os textos antigos alinham-se para construir uma imagem messiânica clara e coerente. Descendente de Davi, chamado de Netzer, de Nazareno e de renovo ao mesmo tempo, né? Netzer, ele era cheio do Ruach HaKodesh, nascido em Belém. Olha os critérios para alguém ser chamado de Messias. Vai ver se algum desses aí que se chama Messias hoje em dia, se ele poderia ser chamado de Messias. Ele nasceu em Belém, né? Ele é desde antes do mundo existir, né? Ele foi chamado de o renovo de Netzer, de Nazareno. Percebem? Então são profecias muito específicas que mostram que vai fechando o cerco. Que daqui a pouco vocês vão ver que somente uma pessoa tem condição de cumprir todas essas profecias ao mesmo tempo, que é Yeshua HaMashiach. Mas vamos continuar. Vamos continuar com a leitura cabalística da origem eterna do Mashiach. A frase, né, hebraica, Motzá otav mikedem mimei olam, as suas origens são desde a eternidade, intrigou os místicos, né? O Zohar interpreta que o Mashiach ele foi criado antes do mundo e permanece oculto até a redenção. Olha o que vai dizer aqui o Zohar. No Zohar, volume 1, 145b, disse o seguinte: e o rei Messias foi criado antes da criação do mundo e está oculto em seu palácio superior. Certo? Assim, a referência de Miqueias não apenas indica o local do nascimento físico, que seria em Belém, mas insinua uma pré-existência do próprio Mashiach, que ele não passa a existir quando ele nasceu aqui na Terra. Ele já existia antes, desde os tempos da eternidade, que tem tudo a ver com o que nós conhecemos de Yeshua, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era de origem divina. Certo? Então, ele é uma alma originária nas alturas celestiais, desde, como nós vimos no início do curso, desde o Tzimtzum, desde aquela contração que o Eterno fez de sua luz, da sua Or Ein Sof, e emanou aquele raio, o Kav, e através do qual ele emanou o homem primordial, o Adão Kadmon, através de quem as 10 Sefirot se vieram à existência, foram criadas pelo Eterno. E através dessas 10 Sefirot, os 4 mundos. Tudo através do Messias. Exatamente como Yohanan, João, vai falar na sua Bessorá, no seu Evangelho, em João 1, que o Messias existe desde a eternidade.
E aqui a profecia de Miqueias está falando explicitamente isso, que ele existe desde os tempos da eternidade, e os rabinos, de 2000 anos atrás, que escreveram o Targum, confirmaram que aquele que há de reinar para mim, como está escrito na profecia de Miqueias, é o rei Messias. Certo? Então, assim a gente vai fechando o cerco. O entendimento vai ficando, sabe? Vai apontando para Yeshua com cada vez mais força. E notem que nós só vemos aqui, por enquanto, nós estamos vendo a 6ª profecia. 6. Só 6. São 300. E só essas 6 profecias já estão apontando, 3, chamado de renovo, a origem desde os tempos da eternidade, nasceria em Belém, seria da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, seria o renovo, que também era chamado de Nazareno, do tronco de Jessé, que vem de Abraão, seria o descendente de Abraão, que seria o descendente da mulher cuja semente vem de outro lugar, de outro plano espiritual, que pisaria na cabeça da serpente, de Rassatã, no final dos dias. Que outro candidato a Messias vocês acham que cumpriria essas profecias? Percebe? Então, continuemos. Essa referência, então, de Miqueias, ela não indica, então, como falamos, só o local de nascimento físico, né? Mas também essa pré-existência do Mashiach, que ele existe, sua alma é desde as alturas celestiais, desde antes de todas as coisas vieram à existência através dele. E como isso se cumpre em Yeshua? Yeshua, filho de Davi, como vimos, nascido também em Bethlehem. Yeshua ele é chamado repetidamente na Brit Hadashah de Ben David. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Nos relatos da Bessorá, dos evangelhos, a genealogia de Mateus 1, ela mostra essa linhagem real. Mas também cumpre literalmente essa profecia de Miqueias. Porque se ele era filho de Davi, e se ele era para ser esse descendente que iria reinar sobre o trono de Davi, ele deveria nascer na mesma cidade que Davi nasceu, que é Belém. Certo? Ele nasceu, então, em Belém de Judá, conforme Lucas 2 também vai mostrar. Mais do que isso, ele é descrito como aquele sobre quem repousava o Espírito do Eterno. Cumprindo assim, a profecia de Isaías 11. E o Hanan, né, o evangelista, né, o discípulo de Yeshua, João, ele reconhece o seguinte: sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:33, quando Yeshua é batizado por Yohanan Hamatbil, João Batista, né, no Rio Jordão. E nós vemos também Yeshua sendo explicitamente chamado de filho de Davi, quando ele foi aclamado, quando entrou humilde e montado no jumentinho, também cumprindo outra profecia que nós vamos ver, que é de Zacarias 9:9. Ele cumpriu a risca, montou no jumentinho, né? Cumprindo a risca essa profecia, e lá ele é saudado. Hoshiana, Osana, ao filho de Davi. O próprio povo sabia, o povo convivia com ele. Ah, não, poderiam falar, ele é da linhagem de Zebulon, de Simeão, de Levi, de qualquer outro. Não, o povo sabia. E detalhe, nenhum fariseu refutou isso. Você poderia acabar com a prerrogativa de Yeshua falar assim, eu sou candidato a Messias, né, se ele fosse de qualquer outra tribo. Eu sou da tribo de Shimeon. Eu sou da tribo de Gad. Né? Não. O próprio fato de não ter havido nenhuma refutação dos fariseus que viveram aquela mesma época com Yeshua já é prova suficiente de que o povo estava falando, filho de Davi, já mostrava que Yeshua sim é descendente sanguíneo de Davi. Certo? E
completando esse texto, né, de Mateus 21:9, que dizia: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Então, notem, profecia clara, cumprida em Yeshua, certo? O que nós podemos concluir do que estamos vendo até agora, de toda essa aula? Que esse renovo da linhagem, da árvore genealógica de Davi, que parecia cortada, extinta, né? Por causa de vários pecados de vários descendentes de Davi, o Eterno então trouxe um renovo. E fez até um trocadilho com as palavras Nataná, entre Netzer, que significa renovo, e também significa Nazareno, porque Nazaré significa Natzara, Natzara, né? Que é a cidade do renovo, especificamente, gente. É muito claro. Esse renovo, então, ele vai florescer no meio desse deserto todo. A grandeza da esperança messiânica está no fato de que ela floresce nesse deserto, nessa aridez que é a condição humana dos pecados e dos erros dos vários descendentes. Apesar disso tudo, o Eterno mantém acesa a promessa que fez a Davi e traz o seu renovo, como profetizado por Isaías cerca de 760 anos antes de Yeshua nascer. Quando a casa de Davi parecia um tronco morto, então, esse renovo brotou. Quando Belém, que era uma aldeia esquecida, onde tinha nascido Davi, estava ali perdida, esquecida, há milênios. Já tinha mais de 1000 anos que Davi tinha nascido lá em Belém, 1047 anos aproximadamente. E Yeshua, então, nasce ali, sendo esse rei eterno que o Targum e Jonathan vai falar. O próprio rei Messias nasce na cidade de Betlehem. Tem outras profecias sobre isso, tem tantas outras. Tem sobre a estrela de Belém, que é citada no Zohar, né, que é citada na profecia de Balaão. Vejo, contemplo, não agora, mas de longe, uma estrela sairá de Jacó. Tem tanto... Só que eu não vou dar spoiler. Temos muita coisa para ver de várias profecias e como todas elas contam a história de Yeshua, certo? Então, esse renovo ele brotou. Quando Belém ainda também era uma cidade esquecida, nasceu ali um rei Messias. Quando o mundo estava em trevas, a luz da eternidade brilhou. Outra profecia que tem. Da Galileia dos gentios, que estava em trevas, ali brilhou uma grande luz para a cidade que estava em trevas. Também aí nessa passagem de Miqueias, falando que o ministério, Zohar vai falar especificamente que o ministério do Messias começaria na cidade da Galileia. O Zohar vai falar isso, né? Mas isso aí é papo um pouquinho lá para frente, certo? A Torá, os profetas e os salmos, né, os escritos, junto com esses midrashim, com esses targumim, com o Zohar, apontam para uma clareza, né, evidente, autoevidente, para uma figura única, para esse filho de Davi, nascido em Belém, que é pré-existente desde os dias da eternidade, que ele existia já nos mundos superiores, que ele portava em si o espírito do Eterno, como diz o Zohar. Quem é o rei? É o rei Messias, que está oculto no palácio superior e será revelado no fim dos dias. Então, gente, ficamos aqui por hoje. Esse foi só o início. Vimos aqui só 6 profecias por enquanto. Mas amanhã, já na próxima aula, nós vamos entrar em detalhes mais aprofundados. Primeiro, sobre a concepção milagrosa dele, que tem tudo a ver com essa profecia de Gênesis 3,15, que também é citada, a profecia que nós veremos amanhã é a profecia de Isaías 7,14, de uma alma, de uma virgem, de uma jovem que conceberia e daria luz ao filho. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui.
Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, e nos vemos aqui amanhã. Shalom, shalom.